Alô você, tudo bem? Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Projeto Bereanos. E estamos mais uma vez aqui para falar de um tema intrigante. Eu quero agora que você pensa comigo, sobre um determinado assunto. A Bíblia diz que o cristão, ele é templo do Espírito Santo. Isso é muito forte. Deus não apenas visita o cristão, ela afirma que ele habita nele. Entende até aqui? Isso é uma afirmação bíblica do próprio apóstolo Paulo, de Jesus. Mas vem a grande pergunta, que muita gente às vezes faz, e talvez outras até tenham medo de fazer essa pergunta. Tá, e quem habita na pessoa que não é cristão? Caramba, é forte, né? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em quem é cristão, em tese, teoricamente, alguém deveria habitar enquanto não cristão. Mas o que a Bíblia diz? A gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio bíblico nessa questão, porque é interessante, é curioso, e às vezes as pessoas podem ir direto para o extremo, não é verdade? E o extremo também não leva a resultados interessantes e bons. A própria Bíblia traça um equilíbrio. Tem gente que acha que todo não cristão pode até estar possesso por demônios. Já outros vão dizer que não sofre influência espiritual nenhuma, não é verdade? A gente sabe que isso funciona. Mas a Bíblia mostra um caminho bem equilibrado. Paulo em Efésios 2, que antes de Cristo, nós estávamos sem vida, mortos em delitos e pecados. E o que isso significa? Andando segundo o príncipe, ou seja, o principal das potestades do ar, do mal. Ou seja, Paulo afirma que existe uma influência espiritual. E ela opera no mundo afastando as pessoas de Deus. Isso não significa que todas as pessoas estejam endemoniadas. Não. Isso aí seria o extremo. Mas significa que existe uma natureza caída. É uma mente que eu poderia dizer, distante de Deus, né? E sofrendo uma influência espiritual. Não é verdade? Sofrendo uma influência espiritual do sistema desse mundo. É o que Paulo afirma, que existe um sistema espiritual. Então eu quero dizer o seguinte, a Bíblia, basicamente, ela apresenta três coisas atuando no homem sem Cristo. E isso é muito sério, muito importante para você pensar, refletir. Pode até traçar um novo norte para a tua vida. Primeiro, ela diz que é a carne. Em algumas pregações, eu diria que são os nossos maiores inimigos. São os três nossos maiores inimigos. Então, a Bíblia, no primeiro momento, ela fala da carne. Aquela inclinação natural, sabe, ao pecado, ao orgulho, à ira, né? Muitas das vezes somos induzidos e vem a flor da pele. A sensualidade, o mundo hoje, o sistema hoje, ele estimula, ele valida a sensualidade, não é verdade? A rebeldia. Hoje a gente vê um nível altíssimo de rebeldia de várias formas, na atuação social, pessoas de modo geral, de forma rebeldes, para chamar a atenção, agem de forma avessa ao sistema, para chamar a atenção, não é verdade? E a vontade de viver sem Deus. Hoje a gente vê de tudo, os extremos. A gente tem pessoas que preferem viver nesse mundo de rebeldia, sensualidade, ira, orgulho, vaidade, sabe? Dissensões, e sempre longe de Deus, não se importa com isso. Paulo chama isso de uma obra. Paulo chama isso de obra da carne. Ele fala lá em Gálatas 5, ele chama isso de obras da carne. E em segundo, vem o espírito do mundo. A Bíblia é enfática em relação ao espírito do mundo, espírito de confusão, espírito de discórdia, espírito que traz doenças. E é aquela mentalidade moderna que a gente tanto ouve, não é verdade? Eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quero, o meu corpo é minhas regras, ninguém manda em mim, minha verdade é a verdade. Não é isso? Uma cultura que tenta tirar Deus do centro de tudo, não é? Tenta tirar a todo momento Deus e colocando o homem no centro de tudo. A ciência como uma alternativa, e Deus vai ficando lá para trás. E vem terceiro, que é a influência direta, demoníaca. Jesus, então, ele afirma, ele deixa isso muito claro. Ele expulsava demônios constantemente.
Já parou para observar quantas vezes Jesus expulsou demônios nas Escrituras? É uma coisa fenomenal, fora de sério. Estatisticamente, é elevadíssimo o número de vezes que ele expulsava demônios. E isso é muito forte. Eu estou te chamando para uma reflexão porque a pergunta ela é justamente para isso. Quem habita? Quem habita no corpo ou daquele que não tem o Espírito Santo? Só que nem todo pecado é demônio, né? A gente sabe disso. Às vezes a própria carne, como nós já lemos, ela já destrói a pessoa sozinha. Não é verdade? Tem gente esperando um exorcismo, não é verdade? Tem gente que esperaria um exorcismo. Mas quando o problema, na verdade, é falta de arrependimento dos seus erros. A pessoa sabe exatamente onde ela está errando. A pessoa sabe exatamente que aquilo é errado. Mas ela não se arrepende. E eu vou te dizer uma coisa interessante. Posso? Jesus falou sobre uma casa vazia. Jesus deixou bem claro, falando sobre essa casa vazia. Ele diz que um espírito imundo sai daquela casa vazia. Anda por lugares áridos. E depois tenta voltar naquela casa. A casa aqui é o corpo, é o templo do Espírito. E quando encontra a casa vazia, ele entra de novo e faz uma bagunça. E diz que traz mais 7 outros espíritos e fica muito pior. Olha que forte isso. O perigo não é só tirar algo ruim da vida. É permanecer vazio, sem Deus, sem a presença do Espírito Santo. Continuar vazio, sem norte. Porque o Evangelho não veio apenas para melhorar a vida, o comportamento, ele veio para trazer uma outra habitação. Ele veio para trazer uma habitação divina, uma habitação dos céus, uma habitação pura, uma habitação que deseja estar trazendo saúde, paz, alegria. O cristão não é só uma pessoa que mudou de religião. O cristão é uma pessoa nova, uma nova natureza. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar nele. Por isso Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é mais profundo do que aparenta. Ele é mais profundo do que emoção. Ele é mais profundo do que um ritual, uma liturgia. É Deus fazendo morada dentro do homem. É Deus fazendo morada permanente dentro do homem. E isso é algo que eu preciso refletir sobre, em todos os dias sobre isso. Talvez você me ouvindo e pense, mas então existe esperança para qualquer pessoa? Totalmente. Porque o Evangelho ele não é sobre pessoas perfeitas, nunca. Ele é sobre pessoas transformadas. Ele é sobre pessoas regeneradas. Todos nós, eu, você, sem Cristo, estávamos perdidos. Paulo afirma que estávamos sem vida. Todos. Mas Jesus veio exatamente para religar, reconciliar, reatar esse relacionamento do homem com Deus. E é por isso que eu te chamo para essa reflexão. E quando o Espírito Santo entra em nós, a vida muda, a vida restaura, a vida regenera, a vida passa a ter um sentido. A consciência muda, os desejos começam a mudar, os valores começam a mudar, a guerra interior começa. Porque fica entre o espírito e a carne essa guerra. Não é sobre perfeição instantânea, mas é uma nova direção espiritual, isso é certo, e uma nova e bela direção espiritual. Talvez esse seja o maior milagre do Evangelho. Um Deus santo. Preste atenção nessa frase. Um Deus santo decidir habitar dentro de pessoas falhas,
dentro da sua criação. Isso é inimaginável. E começar uma transformação, consegue entender? Transformá-lo lá de dentro para fora. Reflita nisso. Pegue essa palavra, deguste ela, busque justamente uma direção no Senhor. Seja transformado, permita ser transformado. Que Deus possa te abençoar grande e poderosamente. Amém?